E a gente fala sobre um outro tema polêmico, porque o ministro do STF, Flávio Dino, tem um prazo de 10 dias para o Ministério da Saúde informar sobre o cumprimento de uma determinação para a movimentação de cada emenda parlamentar destinada à área. A Janaína Camelo volta com mais detalhes sobre esse assunto para a gente. Inclusive, o ministro ressaltou que, originalmente, o documento foi emitido em agosto do ano passado, Janaína. Exatamente, David. Pois é, mais uma decisão do ministro nesse primeiro dia de trabalho do Judiciário, também em meio aos discursos aí do presidente da Câmara, do presidente do Senado, defendendo a continuidade do uso das emendas parlamentares como um instrumento aí de fortalecimento do Legislativo. E aí o ministro deu essa decisão no âmbito dessas ações que questionam no Supremo a legalidade das emendas parlamentares. Então, uma delas foi exatamente essa que você falou com relação ao Ministério da Saúde. Ele cobrou o Ministério da Saúde cumprimento dessa determinação de agosto do ano passado, que ele tinha pedido para o Ministério criar uma conta bancária para cada uma das emendas parlamentares que teve como destino a área da saúde, que haviam sido bloqueadas, e isso para evitar futuras ordens aí judiciais de estorno, até que todos esses dados fossem migrados para o portal Transfere.gov, que é um portal da União onde estão todos os repasses do governo federal para os estados, municípios, entidades, enfim. Outra determinação dele foi pedido aí para o Ministério da Gestão e Inovação para informar em que estágio que está esse plano de migração de dados de emendas parlamentares para o Transfere.gov. Também pediu que o Tribunal de Contas da União atualize um relatório sobre qual entidade, qual beneficiário das emendas PIX já incluiu e quem não incluiu aquele plano de trabalho sobre as emendas PIX que foram recebidos em 2024. Lembrando que essa determinação do ministro foi uma daquelas condições que ele colocou, que ele impôs para liberar uma parte das emendas para a área de saúde no final do ano passado, no comecinho de dezembro. Então ele pediu que o TCU também informe isso, e assim que receber essas respostas ele vai dar novas determinações com relação às emendas parlamentares. Além disso, também nessa mesma decisão de hoje, o ministro Flávio Dino suspendeu emendas parlamentares para duas ONGs, que são exatamente as seguintes ONGs: a Associação Moria e Programando o Futuro. Estão agora com os repasses completamente suspensos, porque ele disse que elas não forneceram as informações suficientes com relação a esse dinheiro que foi recebido. Sobre emendas parlamentares hoje, quem falou foi o ministro Alexandre Padilha, que é o ministro de Relações Institucionais, que é o responsável por autorizar as emendas parlamentares. Ele foi questionado por jornalistas, logo depois daquela reunião entre o presidente Lula, Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Ele disse que eles não falaram sobre emendas parlamentares, mas o ministro disse que defende a continuidade do uso das emendas parlamentares. A gente vai ouvir o que ele disse. Não trataram desse tema aqui, nem o presidente. É natural, eu sou parlamentar também, e é absolutamente natural que os parlamentares defendam esse mecanismo da emenda. Eu defendo o mecanismo da emenda. Eu sempre falo, eu como deputado federal de São Paulo, às vezes conheço muito mais a realidade da cidade de Tiradentes, ali no extremo da Zona Leste, de São Joaquim da Barra, no interior de São Paulo, no Vale do Ribeira, do que uma planilha técnica aqui em Brasília. Eu acho que a grande questão é a efetividade e transparência desses recursos. Quero agradecer porque o Congresso Nacional no ano passado deu passos importantes nisso. O Congresso Nacional aprovou um projeto de lei complementar apresentado pelo líder Guimarães, que enquadrou o crescimento do volume das emendas ao marco fiscal do país, ou seja, impedindo um crescimento exacerbado do volume de emendas. Agora, David, está sendo organizada uma agenda, uma reunião entre o ministro Flávio Dino com os novos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Mota, justamente para conversar sobre emendas parlamentares. Ainda não tem uma data certa, mas é uma reunião que deve acontecer em breve, viu? Com você. Tá certo, Janaína, até porque ambos defenderam as emendas parlamentares para a continuidade delas, Obrigado pelas suas informações. Vamos seguir aqui com os nossos analistas. Nelson Kobayashi e Dora Kramer, novamente o Dino cobrando explicações quanto às emendas. A mira, o Ministério da Saúde, porque muitos parlamentares dizem que os recursos foram utilizados para a compra de equipamento que não estava funcionando, apesar de ter feito, às vezes, diversas reivindicações, a reivindicação não foi atendida, eles usam a emenda para essa destinação. Qual a análise de vocês, começando pelo Kobayashi?
Olha, David, o pente fino do ministro Flávio Dino nas emendas parlamentares está rolando e agora na área da saúde, para onde vai a maioria das emendas parlamentares, né? A maioria das emendas vai justamente para hospitais, Santa Casas, prefeituras, compra de ambulância, enfim, equipamentos na área da saúde, porque isso também, do ponto de vista político-eleitoral, para o deputado pega muito bem, né? Um deputado que está preocupado com a saúde na base, enfim, faz lá a sua cerimônia de entrega de uma ambulância. Tem cidade que tem mais ambulância do que leito nos seus hospitais, porque é visível, né? É aquilo que dá voto. E o ministro Flávio Dino, ele tem insistido, e isso é muito bom, na transparência, na publicidade. Na publicidade de quem é que pede a emenda, para onde vai essa emenda, de quanto é essa emenda e o que foi feito com essa emenda. É o caminho todo, né, que deve acontecer no processo legislativo, inclusive quando o legislativo está nessa função atípica de executar o orçamento. Isso deve ficar claro porque por muito tempo a gente sabe que as emendas parlamentares são um caminho natural para a corrupção. E quanto mais transparência, menos chances de corrupção. E essa história está longe de acabar, porque o pente fino do ministro Flávio Dino parece que vai continuar rolando lá em Brasília.